palavra de Deus assim diz em Atos 9, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Até aqui por enquanto. Eu quero fazer uma pergunta, muito simples, mas que eu penso que é a pergunta mais difícil de ser respondida. Uma pergunta que muitas vezes você responde, mas se você parar para pensar, na verdade você não está respondendo a pergunta profundamente. E a pergunta é: quem é você? Quem é você? E quando alguém te pergunta quem é você, de imediato o que você fala? Você responde seu nome. Mas o seu nome nem sempre diz quem é você. No tempo bíblico, usava-se a prática de dar o nome à pessoa por aquilo que ela era. Por exemplo, Saulo, o grande. E Saulo era um homem que ele se achava muito grande. Era fariseu, estudado, diplomado, de família tradicional. Estudou aos pés de Gamaliel. Um homem preparado, temido, todo mundo tinha medo. Olha, cuidado comigo, porque eu sou o Saulo. Todo mundo sabia quem era Saulo. Ao ponto de que quando Saulo chegasse no lugar, as pessoas falavam assim: Saulo está chegando. Então Saulo, ele achava que ele era uma coisa. E até mesmo o seu nome dizia aquilo que ele achava. O grande, o maior. Só que de repente, ele descobriu que ele não era aquilo que ele pensava. Isso acontece conosco, queridos. Muitas vezes você construi um pensamento a respeito de si mesmo, ou as circunstâncias constroem um pensamento do que você é. As pessoas dizem que você é uma coisa que você não é, ou você mesmo diz algo. Só que nesse encontro, quando Saulo ele ia para prender os cristãos, ele queria condenar aqueles que eram cristãos. Ele teve um encontro com Jesus. E ele caiu por terra quando viu uma grande luz. E aí ele fez essa linda pergunta, no versículo 5. Quem és tu? Quem és tu? E aí o Senhor tinha a resposta. O Saulo que tinha sua resposta pronta. Eu sou grande. Cuidado comigo. Eu sou estudado. Eu sou rico. Eu tenho poder. Eu posso fazer o que eu quero. Ele descobriu que tinha alguém que era maior do que ele. Que decepção. Que tombo que aquele homem tomou quando ele descobriu que ele não era aquilo que ele pensava. Ele caiu literalmente. Mas ele também caiu em si quando ele percebeu: quem sou eu? Mas quando ele perguntou a Jesus: quem és tu? Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus, ele nos deu esse ensinamento porque ele tinha a resposta. Ele dizia quem ele é. Eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água. Eu sou. Ele tinha essa resposta que muitas vezes nos falta. Essa resposta que muitas vezes você pensa que está sabendo, como Saulo pensava que ele sabia quem ele era, e você
descobre, não, eu não sei. Mas como então, pastor? Eu vou descobrir quem eu sou? Nós temos que descobrir, não quem eu sou para mim mesmo, não quem eu sou para a sociedade, mas descobrir quem eu sou para Deus. E aqui neste encontro, ele teve essa descoberta, quem eu sou para Deus. Ele precisou ficar cego por 3 dias. Aquele homem que era cercado de soldados e mandava em um, mandava em outro, de repente, ele teve que andar apalpando, sendo conduzido pelas mãos, sendo carregado, porque ele não sabia nem aonde que ele botava o pé. E ele foi levado lá para a cidade de Damasco. E aí Deus falou assim, eu tenho um encontro com você. E aí Deus passa por uma segunda parte deste encontro, quando Saulo agora vai descobrir quem ele é, não para ele mesmo, mas quem ele é para Deus. E aí eu quero que você pense agora, quem é você? Quem sou eu? E a resposta não é somente o seu nome. Porque até o próprio Saulo, o nome dele foi trocado. De Saulo o Grande para Paulo o Pequeno. O pequeno, mas que se tornou um grande apóstolo. A partir do versículo 10, vamos ler como Deus mostrou para ele quem ele é. O versículo 10 diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Amém. Irmãos, até Ananias sabia quem era Saulo. E quando Saulo estava ali naquela casa, de joelhos, enquanto ele estava orando, Deus tocou em Ananias e falou, Ananias, vai lá. Ananias ficou com medo. Senhor, mas eu vou lá, o que ele pode fazer comigo? Falou, Ananias, vai lá porque ele está orando. Vá lá porque está orando. Irmão, sabe quando que eu descubro quem eu sou? Quando eu me coloco diante de Deus. Você descobre quem você é quando você está na presença de Deus. Porque aí não é você quem diz, não é o mundo que diz, não é as pessoas que diz. É Deus que te criou, é quem vai dizer para você quem é você e Ele. E aí você descobre. Naquele momento Deus usou Ananias. Ananias também pensava que era outra coisa. E aí Deus fala para Ananias, sabe quem que é ele? Olha o que diz o versículo 15. Ele é para mim um instrumento escolhido. Olha, Ananias, para você, ele é uma pessoa temida. Para os cristãos, uma pessoa temida. Para a sociedade, uma pessoa famosa, importante. Mas para mim, sabe o que ele é? Um instrumento escolhido. Para ele mesmo, ele se acha que pode tudo. Ele acha que pode mandar em quem ele quiser. Ele acha que pode fazer o que dá vontade. Ele acha que sabe mais. Mas para mim, sabe o que ele é? Um instrumento escolhido. Eu quero falar para você, minha irmã, meu irmão. Você é um instrumento escolhido de Deus. A validade de um instrumento é se ele funciona. Se ele está sendo usado. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, que descobre que você é um instrumento de Deus, que Deus quer te usar, que Deus quer estar na sua vida. Você tem servido ao Senhor, você tem tido essa utilidade. O que você tem feito? O que esse instrumento está fazendo, esse violão, se ele não tocar, ele não vale nada. Qualquer instrumento, esse teclado, se ele não tocar, ele não vale nada. Eu sou um instrumento, você é um instrumento. O que você tem feito? E Deus, ele fala, você para mim é um instrumento escolhido. Ah, pastor, então você acabou comigo, porque eu não tenho feito nada. Aí eu quero falar para você que é um Saulo, né? Saulo também não estava fazendo nada. Mas Deus falou assim, a partir de agora ele vai fazer. Ele é o instrumento escolhido para levar o meu nome. Sabe para que Deus te chamou? Para levar não o seu nome,
o Saulo ele prestigiava o próprio nome dele. Saulo de Tarso. Ele era famoso, conhecido. E agora ele descobre um nome que é mais famoso que o dele. Um nome que é mais importante que o dele. Um nome que agora ele vai carregar. Não como Saulo de Tarso. Agora o Saulo de Cristo. O Saulo de Jesus. E aí a palavra de Deus diz que você e eu fomos escolhidos, sabe para quê? Para levar o nome de Jesus. Para carregar esse nome. O versículo 16 diz assim: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus falou: olha, Paulo vai sofrer. Mas não vai sofrer à toa. Ele vai sofrer pelo meu nome. Irmãos, Deus ele nos dá força. Ele nos chama para nos ensinar a resistir às lutas, os sofrimentos, as dificuldades que existem nessa vida. Mas não sozinhos. Você agora sofre, sabe como? Pelo nome do Senhor. Você não sofre mais sozinho. Você sofre na presença de Deus. Olha o que diz o versículo 17. Então Ananias foi e entrando em casa, impôs a mão sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver, e seguiu, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Sabe para que Deus te chamou, queridos? Deus te chamou porque Ele quer abrir os seus olhos. Ele não quer que você ande na escuridão, nas trevas, na ilusão, achando que está sabendo alguma coisa, achando que sabe de você mesmo, sendo que nem de nós mesmos nós não sabemos, como o próprio Senhor Jesus disse, que você não pode acrescentar nenhum côvado na sua vida. Nada. E aí Ele fala assim: agora eu vou abrir os seus olhos. Deus, Ele nos chamou para nos abrir os olhos. Ele nos chamou, queridos, para a gente conhecer a vontade dEle, para a gente poder seguir ao plano, ao projeto dEle para a nossa vida, queridos. Ele nos chamou para também nos fortalecer. Diz o versículo 19, que Ele se alimentou, Ele estava fraco. Ele chegou num extremo de fraqueza, de dependência, de não conseguir ver e não conseguir nem se alimentar. Agora Deus abre os seus olhos e Ele se alimenta. Deus, Ele quer fortalecer a sua vida, queridos. Quantas vezes nós achamos que somos fortes, que podemos, mas não podemos nada. O próprio Paulo diz lá em Coríntios 2, 2 Coríntios, capítulo 12. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ou seja, eu preciso de Deus. Abra também sua Bíblia no capítulo 22, versículo 6. Atos 22, versículo 6. Atos 22, 6. Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que fareis, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Nessa parte aqui eu descubro como eu posso ser aquilo que Deus quer que eu seja. Depois que eu descobri quem eu sou para Deus,
Como que eu posso ser aquilo que Deus quer que eu seja? Irmãos, seguindo a vontade de Deus. Deus ele te chamou, diz aí no versículo 14, que Ele escolheu para você conhecer agora não a sua vontade, Saulo. Você que era o mandão, que todo mundo tinha que te obedecer, tinha que ter medo de você. Agora você vai ter alguém superior a você, que é o Senhor Jesus. Então, obedecendo a vontade de Deus, você também segue, né? Você também descobre quem você é para Deus, quando você ouve a voz do Senhor, na palavra. Diz no versículo 14, ouvi a voz do Senhor. O versículo 15, diz assim, porque terás de ser uma testemunha. Quando você dá o testemunho, quando você fala assim, eu sou testemunha, você descobre quem você é para Deus, e você passa a ser alguém para Deus, não para você mesmo. Muitas vezes nós fazemos como Saulo ele fez. Sei o que eu vou fazer, eu estou cego. Eu não sei o que eu vou fazer para Deus. E às vezes você precisa de alguém que guie você pela mão. Você às vezes precisa de um Ananias. Depois que ele recuperou a vista, ele não saiu andando, ele ficou ali com os discípulos. Sabe para quê? Para aprender. Então, como que eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja? Aprendendo, buscando ser ensinável, buscando a palavra de Deus, buscando pessoas que saibam. E Deus ele abre os seus olhos. E agora eu quero terminar com a pergunta do versículo 16. Olha o versículo 16. E agora? Por que demoras? E agora? Por que te demoras? E agora? Por que te demoras? Você já sabe quem você é para Deus? Você já levou o tombo de cair na real, de ver que você não é o que você pensava? Você já teve um encontro com o Senhor? Já descobriu que você é um instrumento escolhido por Deus? Que Deus quer abrir os seus olhos, quer te fortalecer? E agora? Por que você demora? Levanta. É o que o Senhor diz para nós. Levanta e pare de tentar ser aquilo que você quer ser, aquilo que as pessoas dizem que você tem que ser. Busque ser aquilo que Deus quer que você seja. Eu quero que você fique com essa pergunta na sua mente. E agora, por que te demoras? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Deus amado, como é bom, Senhor, saber, ó Pai amado, o valor que o Senhor dá para nossas vidas. Como é bom, Senhor amado, saber, ó Pai, que o Senhor tem nos escolhido como instrumento para Ti. Saber, Pai amado, que o Senhor Deus tem nos dado, Pai amado, o Teu nome. Que não importa, Pai amado, como nós nos chamamos a nós mesmos e nos nomeamos como as pessoas dizem que nós somos. O que importa agora é aquilo que o Senhor tem para nós. Pai amado, nós queremos, ó Pai, aprender, ó Pai amado, a fazer a Tua vontade. E eu quero te pedir, Pai amado, nessa noite, Senhor, tira toda a cegueira da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos. Tira, Pai amado, toda arrogância, toda dureza, toda frieza. Nos ensina para ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Coloca alguém, Pai amado, na frente do Teu servo e da Tua serva, que o conduza pelas mãos. Fala, Pai, com a Tua voz, ó Pai. Mostra, Pai amado, a Tua vontade, fortaleça. Que nós possamos, ó Pai, buscar o alimento da Tua palavra, que nos fortalece, ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo agora pergunte em cada coração, por que você está demorando? Eu estou te esperando, eu estou te preparando, eu estou te chamando. Por que você demora? Que nós hoje possamos dizer e aceitar aquilo que Deus quer que nós sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Você é um instrumento escolhido para Deus. Amém.